Vamos falar agora de saúde infantil e um transtorno que é neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e é frequente, acompanha o indivíduo, inclusive, por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas como desatenção, inquietude, impulsividade. É o que a gente conhece como TDAH. Aqui no estúdio vou conversar com o Robson Menezes, que é psicólogo. Bom dia, Robson. Bom dia. Falei certo? É exatamente isso, o TDAH? Isso, TDAH. Né? TDAH ele pode ser apresentado de três formas, né? O DSM-5 ele classifica como predominantemente hiperativo e impulsivo, predominantemente desatento ou misto, que envolve características de hiperatividade e impulsividade ou mais características de desatenção, ou combinado, né? Quando tem tanto aquela inquietude da criança com a desatenção associada a uma impulsividade, a uma incapacidade de controlar o ímpeto. Aí a gente costuma dizer, essa criança ela é hiperativa, mas somente um profissional especializado é que pode fazer esse diagnóstico correto. O ideal é que uma equipe especializada possa estar realizando esse diagnóstico e a partir daí lançar um prognóstico, uma proposta de intervenção junto a essa criança, né? Uma equipe que envolva um neuropsicólogo, que envolva um neurologista, que envolva um profissional que de alguma forma possa, a partir daí, havendo a necessidade, fazer uma indicação medicamentosa, porque a gente precisa entender que o que eles caracterizam hoje como déficit de atenção pode exigir a necessidade de um acompanhamento medicamentoso, porque vai além da capacidade da criança de lidar com a sua concentração. Aí, nós enquanto pais, que tipo de comportamento a gente pode começar a observar e pensar assim, não, alguma coisa está errada ali com meu filho? Quais seriam essas características? A primeira coisa importante é pensar, esse comportamento da criança, ele é apresentado em um único ambiente ou em todos os ambientes? Porque, por exemplo, aquela criança que é danada, que não para quieta em casa, que quebra tudo em casa e que na escola ela é comportada, a gente começa a pensar que não é um traço comum do transtorno. Por quê? Porque o transtorno caracteriza a incapacidade de lidar com. Então, o que é que a gente entende? É que se a criança tem um comportamento indisciplinado em casa e disciplinado na escola, pode ser pela falta da disciplina em casa. Né? Porém, se a criança apresenta esse mesmo comportamento em diversos ambientes, vai para a casa do coleguinha, é assim, está em casa, é assim. Na psicóloga também tende a apresentar um comportamento de desobediência, de desconcentração, de inquietude. Na escola existem muitas queixas em relação ao comportamento da criança, a incapacidade de cumprir normas e regras, de ficar sentado quando deveria estar sentado, de fazer tarefa, de cumprir os prazos que a escola estabelece. De se relacionar com os próprios colegas, você é mais agressivo com os colegas? Isso. Um dos traços comuns na hiperatividade no TDAH é justamente o comportamento antissocial. Antissocial no sentido de não conseguir se socializar da maneira adequada. Então é muito comum que hajam queixas em relação à dificuldade de brincar e cumprir as normas da brincadeira, porque o TDAH é isso. O TDAH é uma criança que tem uma certa dificuldade com a rotina e com a norma. E aí, pela dificuldade com a rotina e a norma, ele sofre na infância, ele sofre na adolescência e ele sofre na vida adulta. Na vida adulta, inclusive, o TDAH ele tem dificuldade com as principais instituições sociais que envolvem normas e regras. Trabalho, casamento e relacionamento social. Então é muito comum, por exemplo, multas de trânsito, troca de parceiros, dificuldade de manutenção de um emprego. Então eu entro no emprego, saio do emprego, entro no emprego, saio do emprego. E quais são os tratamentos disponíveis hoje? Você falou essa questão do medicamento. É preciso que esse acompanhamento seja durante muito tempo, vai depender de cada caso? Cada caso vai estabelecer uma rotina, né? O que a gente entende hoje é que, por exemplo, com crianças, é necessário um acompanhamento multiprofissional. Então, por exemplo, quando eu recebo uma criança que é diagnosticada com TDAH, o encaminhamento que eu passo para a mãe é, olha mãe, procura um neurologista. Esse neurologista vai verificar a necessidade ou não, por exemplo, do uso da Ritalina. Além do neurologista, procura um psicopedagogo que possa acompanhar essa criança e entender onde é que ela pode se desenvolver
né? O que é que pode de alguma forma auxiliar. O reforço escolar é importante, principalmente se essa mãe não tem tempo para estar com essa criança todo dia, acompanhando as tarefas. É importante a psicoterapia infantil para trabalhar a autoestima da criança, porque a criança ela é muito agitada muitas vezes. O que é que acontece? Ela é muito criticada e a autoestima da criança acaba ficando baixa, a criança se acha burra, se acha incapaz. É importante, por exemplo, algumas ações que possam promover disciplina. Artes marciais ajuda a liberar aquela energia toda e promove disciplina. O yoga pode ser uma atividade que vai ajudar também, porque ajuda na concentração. Então essa mãe tem que caminhar para desenvolver nessa criança essa capacidade de concentração. Jogos de concentração, atividades que promovam essa concentração de uma forma geral. Ok, Robson, muito obrigada aí pelas dicas. Fica as dicas para as mamães, principalmente, e aceitar, né, que o seu filho vai precisar realmente fazer um tratamento. Não é isso? Obrigado pelo espaço. Obrigada.